Muito bem, nós estamos conversando aqui com o nosso diácono Marcos José, e além de diácono também um homem que está no mundo acadêmico e tem uma formação dentro da área da literatura. Então nós podemos dizer que o homem tem pano nas mangas, né? Para que a gente possa conversar sobre o assunto. Ele está sorrindo aqui enquanto eu estou falando isso, mas Marcos, hoje nós estamos dando início a um projeto que queremos estabelecer de palestras dentro de vários assuntos, né, que dizem respeito à igreja, ao cristão e como lidar com algumas situações ideológicas que têm se levantado no mundo atual. Hoje nós vamos trabalhar, logo mais às 19 horas e 30 minutos, sobre o jovem cristão e o seu ingresso na universidade e como lidar com os desafios acadêmicos. Marcos, recentemente uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou de que muitos jovens têm abandonado a universidade, né, ao chegar no campo acadêmico e serem recepcionados com o argumento da racionalidade, da intelectualidade, argumentos que dispensam o sobrenatural, dispensam a fé, argumentos como que não dá para conciliar fé e razão, não dá para conciliar fé e ciência. Então, diante de tantas demandas, né, e dificuldades que os nossos jovens enfrentam, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, dado a muitas questões ideológicas, e muitos têm abandonado a fé ao chegarem no campo acadêmico, a minha pergunta que eu direciono ao irmão inicialmente é a seguinte: então, evitar a universidade seria o ideal, já que vão enfrentar uma dificuldade dessa natureza? Então, não ir ao campo acadêmico, se preparar, né, dentro da academia, pensando numa profissão ou algo dessa natureza, já que o abandono da fé tem uma larga escala dentro da universidade, não ir seria o ideal? Bom, pastor Ricardo, eu penso que não, né? Na verdade, não seria uma opção, considerando dois fatores. Primeiro, que hoje você não tem uma profissão, digamos assim, ou não consegue um emprego hoje com um curso de ensino médio, um curso fundamental ou ensino médio, né? Hoje está bem mais complicado. Consegue, mas não bem remunerado, muitas vezes só no comércio local. Tá? Hoje o mundo do trabalho tem exigido das pessoas uma formação mais ampla, como é um curso de graduação, de bacharelado. Eu penso que há de fato esses conflitos dentro da universidade, no sentido de que os jovens passam por esse tipo de questionamento diante da fé e da razão. Acredito que a convicção, a certeza do Deus que nos criou e que fez todo o universo é que é necessário muitas vezes nossos jovens. Há falta de conhecimento teológico, falta de conhecimento bíblico de muitos de nós. Digo jovens, mas na verdade muitos de nós, muitos cristãos que estão aí há muito tempo na caminhada cristã, ainda não têm o conhecimento ideal, mais profundo, né, do Deus a quem eles seguem. Então penso que há uma falta de convicção, muito mais do que essas questões acadêmicas possam estar internas. Então o irmão acredita de que evitar a universidade não é a saída, mas o que deve estar em jogo seria uma definição de convicções. Sim. Isso mesmo, até porque assim, para você confrontar o conhecimento, como é que eu diria, a gente quer dizer que não o conhecimento do mundo, mas o conhecimento formal, científico, né? Isso, conhecimento científico racional, é preciso que você está embasado, né? Você tem argumentos suficientes para ir de contraponto a isso. Se você não tem esse conhecimento, você é engolido por ele. Então, se você tem um argumento, né, e se você conhece o Deus a quem serve, a palavra do Senhor de forma ampla, você tem como argumentar, contra-argumentar o conhecimento científico. E na verdade o conhecimento científico, ele não quer dizer que tem que ir sempre de embate ao conhecimento de natureza espiritual, né? Na verdade é para se complementar, né? Há fenômenos que estão aí que são comprovados cientificamente, é óbvio, mas esses fenômenos não foram criados à toa. Ok, irmão Marcos, o senhor, a partir de que momento esse jovem cristão que vai para a universidade se preparar e deve ir realmente? Estamos vivendo um momento em que
a concorrência quanto à preparação, seja acadêmica ou profissional, há uma grande concorrência nisso. Então, a partir de que momento o jovem ele precisa ter essas convicções, certo? O senhor define a partir de que ponto, a partir de que momento ele, não, estou preparado, estou pronto. Isso acontece enquanto ele está na academia, essas convicções devem ser definidas estando lá, ou isso é algo antecedente? Esse conhecimento que o senhor fala... Dessas convicções que o senhor coloca. Sim. Olha, o problema não é a academia, mas as convicções. Então, a partir de que ponto, a partir de que momento, melhor dizendo, esse jovem cristão, seja cristão de qualquer faixa etária de idade, a partir do ponto de ir à universidade, então, a partir de que momento ele precisa ter essas convicções? Quando chegar na universidade, ou essas convicções ela antecede a ida ao campo acadêmico? Quando a gente fala de conhecimento, a gente não tem um momento, um ponto de partida e um ponto de chegada, né? É um vir a ser constante. Na verdade, a gente aprende todos os dias, a gente conhece coisas novas todos os dias. Outras vezes fundamenta aquilo que já conhece com mais firmeza, com mais certeza, né? Eu penso que a gente tem que se preocupar com a nossa formação espiritual, tanto quanto a nossa formação acadêmica. Nós nos preocupamos com a formação educacional dos nossos filhos, mandamos para a escola todos os dias, não deixamos que falte a aula, cobramos as notas das provas, das avaliações, se passou de ano, se está com a média boa, se não está, né? Porque sabemos que isso é importante para ele, até para conseguir um emprego depois, se firmar, né? A gente tem sempre essa preocupação, mas nós não temos a mesma preocupação que temos com a escola, como a que temos com a Bíblia, com o conhecimento do Senhor. Então, muitas vezes não damos a devida atenção aos estudos da escola bíblica dominical, se acompanhamos se os nossos meninos estão fazendo as atividades postas, que é só um domingo, né? É um dia por semana, que é no domingo, e às vezes já chega no último minuto para ir para a escola bíblica que a gente vai fazer atividade com eles. Às vezes a falta de devocional diário, a falta de leitura, perguntar como foi a reunião de jovens, o culto de jovens do sábado, ou outro dia de qualidade, o que foi que o pastor falou, sobre o que, enfim. Nós não temos essa mesma preocupação que temos com a educação formal, como temos com a educação espiritual do nosso filho. Nós não perguntamos como está, que livro tem lido, né? Se a gente não observa se está com a Bíblia na mão para fazer suas leituras, ou outros livros teológicos, né, de teologia, que possam estar fundamentando o conhecimento dele. Ok. Irmão Marcos, de acordo com a pesquisa que eu citei para o senhor, foi feita nos Estados Unidos, né? Quanto ao jovem que tem ingressado na universidade, o que tem feito ele abandonar a fé, e algumas questões têm sido levantadas, como, por exemplo, os desafios intelectuais, né? Discutir racionalmente com argumentos que não estejam envolvidos com o sobrenatural, com o milagre, mas tudo aquilo que pode ser discutido racionalmente dentro do campo da história, dentro do campo da razão. Alguns têm abandonado ao chegar lá, ao serem confrontados, então percebem de que esses argumentos são poderosos, são argumentos legítimos, e de que a fé acaba não tendo mais espaço em sua vida. Você diria que esse problema seria um problema de intelectualidade ou um problema de orgulho no coração desse cristão? Lá em 1 Coríntios 5,8 vai dizer que o saber ensoberbece. Então, dado o conhecimento, dado todo, certo, essas informações, e agora, certo, vendo essas questões que antes talvez não conhecia, certo, que são argumentos realmente legítimos, e que a fé muitas vezes não responde a uma questão de uma experiência sobrenatural de cada pessoa. Então, esse conhecimento, né, que leva as pessoas a abandonar, seria algo relacionado ao orgulho do coração que já existe desse cristão, e com o saber, muitos até dizem, eu já sei, né? O velho argumento, eu já sei. Então, seria uma questão de orgulho do coração, que seria necessário ser trabalhado, ou realmente é uma questão apenas da intelectualidade, da racionalidade? Eu sempre fico... sempre bato muito quando a gente está na reunião dos homens, né? E até mesmo em outros momentos,
falando a palavra de Deus, que o orgulho tem causado um mal muito grande na vida das pessoas. E eu acredito que no campo acadêmico não é diferente, né? O conhecimento traz realmente esse ar de soberba, né? De grandiosidade à pessoa que conhece, né? Então, aquele penso logo existo, né? Está muito presente nesse conceito aí. Então, é preciso ter muito cuidado, porque assim como o dinheiro mexe com as pessoas, com o coração delas, o conhecimento também tem esse poder de mexer, né? Porque ele tem saber, e aí muitas vezes o saber que para ele pode se achar que é maior que o do outro, mas na verdade é apenas diferente do outro, né? Não há saberes maiores, há saberes diferentes. Ok. Então, irmão Marcos, assim, o que o senhor diria para os nossos jovens ao chegar na academia e realmente vai ficar com a mente, né, bastante encharcada de conhecimento, a mente vai ficar bastante, eu acho que incha, né, de tanto conhecimento. Então, o que você diria para ele? De que o orgulho talvez fosse o maior inimigo, né, daqueles que chegam lá, ou realmente a razão não tem espaço dentro da fé? Ou existe realmente esse diálogo entre fé e razão? Você até já falou, ambos se complementam, né? O que estaria realmente em foco no coração de um cristão que abandona a fé? Sabe, pastor Ricardo, tinha um professor meu lá na universidade que ele disse que há fenômenos que o homem, que a ciência explica, isso muito facilmente, a título de exemplo até mesmo fenômenos climáticos, né? Mas diz que há situações, há momentos que a ciência não consegue, há fenômenos que a ciência não consegue explicar. Por mais que já tenham tentado, por mais que já tenham batido, mas não conseguem. E eles atribuem esse fenômeno a algo sobrenatural, a um ser que é maior do que aquilo que eles possam supor, né? Então, isso para os mais céticos, né? Há um ser superior, um ser sobrenatural. E nós sabemos quem é esse ser, né? Nós que temos fé sabemos sim que esses fenômenos que sejam explicáveis e que não sejam explicáveis se atribui ao nosso Pai, né? Que criou todas as coisas, né? E que está aí. Penso que a razão ela precisa estar dialogando com a fé, sim. Não vejo razão para distinguir, para distanciar uma da outra, né? Até porque nós sabemos que a fé também ela vem, né? Ela é explicada por meio de alguns fenômenos, né? De algumas situações, de alguns conflitos. O conhecimento humano traz isso. Tanto é que hoje o que a gente conhece da Bíblia, o que a gente conhece da palavra de Deus, todo o seu contexto, todos os fatos ocorridos, né? Se não tivéssemos o conhecimento que temos hoje, ou se muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia não tivessem se aprofundado, se dedicado a estudar, né? a ler, a refletir, a buscar no Senhor também entendimento para tudo isso aí, né? Não teríamos a gama de conhecimento que temos hoje, não conheceríamos nosso Deus da forma como deveria ser, né? Então qualquer vento de doutrina nos tiraria do nosso lugar. Então o problema não seria a academia em si, né, Marcos? Acho que está mais voltado para o coração mesmo da pessoa, do indivíduo, do que o conhecimento em si. Até porque ser cristão não pressupõe ignorância, né? Não, jamais. Pelo contrário, nós temos aí na história do cristianismo homens que foram pensadores, né? Enormes, gigantes dentro da área, não só da teologia, mas da filosofia também. Então acho que é necessário. Você entende que seria necessário um momento ideal de cristãos bem preparados, estarem, se inserirem, né, no campo acadêmico? Acho que isso é o ideal que deve acontecer, ou que o cristão ele não deve se preocupar com isso? É um desafio, na verdade, um desafio que é posto para nós cristãos. E tenho visto muitos pastores, inclusive, né, ingressando na academia, cursando aí filosofia, psicologia, para compreender essas ciências, né? E diante dessa compreensão também poder firmar, poder dialogar com elas e ter, como eu diria, diante do conhecimento posto, né, sobre essas doutrinas, essas ciências, né? Algumas do campo social, do campo afetivo, mas para compreender e ter de fato como base para a sua argumentação, né? Então,
a melhor forma de você dialogar com, eu digo inimigo, mas não seria inimigo necessariamente, né? Seria conhecê-lo, né? Como é que eu vou argumentar a favor ou contra de algo que eu não conheço? Então, conhecer seria a melhor forma de poder comentar. Agora, para isso é importante ter realmente convicção daquilo que a gente crê e conhecimento, principalmente, do Deus que nós servimos. Muito bem, estive aqui conversando com o irmão Marcos José, ele é diácono da Igreja Batista Regular, também é um acadêmico, né? Formado aí em literaturas brasileiras do século XIX e XX, e nos deu a honra, né, de conversar um pouquinho sobre o campo acadêmico.